Olha só, vamos lá. Sobre o Arthur Melo, volante ex-Grêmio, 28 anos, atua hoje na Juventus da Itália. Tem contrato com a Juve até junho de 2026. Meu amigo, essa informação não é minha, meu amigo Thiago Fernandes, do site Gol, né? Se escreve Goal, mas se lê Gol. O site Gol deu a informação que o Corinthians ele tem interesse no Arthur Volante, que já fez uma consulta com os representantes do jogador, visando, né, a contratação do Arthur para a temporada 2025. Só para a gente entender, eu fui checar a informação que me passaram que ele interessa, mas que é considerado uma contratação difícil. Por quê? Ele realmente interessa, o Thiago tá certo, tá lá do Gol. Ele está nos planos, eu acho que é uma sacada ótima. Eu falava hoje, nosso pós-jogo hoje, né? Corinthians e Cruzeiro, vitória. Eu falava que o Corinthians precisa muito de um volante, né? Que saiba sair jogando para a próxima temporada. A gente não tem esse jogador. O Arthur é esse jogador. Então, assim, a ideia de querer o Arthur e fazer a consulta é muito boa. Agora, é difícil. Por que é difícil? Porque ele tem 28 anos, tem contrato até junho de 2026, e apesar da Juventus não querer contar com o jogador, ele perdeu espaço lá depois da chegada do Thiago Motta, apesar da Juventus não querer contar com o jogador, eles pagaram 40 milhões de euros no Arthur. E eles querem, no mínimo, 15 milhões de euros. Então eu pergunto para você, a informação do Thiago está correta. Repito, não é minha informação, só fui checar. Não tem negociação, mas tem uma consulta e uma conversa que houve com os representantes, os intermediários. Então tem alguma coisa. Tá? O Thiago tem razão. Eu fui lá e confirmei e estou aqui passando para vocês outros detalhes. É um jogador que deve valer, na visão do Corinthians, pelos que os intermediários, né, ou intermediadores passaram, 15 milhões de euros. Aí eu pergunto para vocês, vale a pena 15 milhões de euros num jogador de 28 anos? Assim, esse é um defeito que eu acho que ele tem. Agora vou ser cancelado pelos baixinhos. Baixofobia. Vocês sabem que eu tenho baixofobia com volantes, né? Duqueiroz, Ramiro, Gabriel, Jesus, eu não aguentava aquela época. Ele seria o midiático? Não, não seria. O Corinthians nem conversou com a Esportes da Sorte sobre o nosso querido Arthur. Não rolou nada. Eu acho um jogador caro. Se fosse para pagar 15 milhões de euros, eu não pagaria. Assim, talvez seria o nosso jogador mais valioso e nosso melhor jogador de meio campo. Ele é bom jogador. Isso eu não posso negar. É um atleta que interessa ao Grêmio também, foi revelado pelo Grêmio. Teve passagem pelo Barcelona, tudo bem, não foi uma passagem brilhante, mas teve. É o Arthur da Juventus, sim, corintiano. É um jogador que eu acho ele muito bom, mas 15 milhões de euros seria muita grana por um meio-campista de 28 anos. E tem outra coisa, né? Não dá para contratar ele por empréstimo. Por quê? Porque ele teve a melhor fase dele nos últimos anos na Fiorentina, no ano passado. A Juventus emprestou o Arthur para a Fiorentina e ele fez uma campanha lá maravilhosa. E o passe estava estipulado, eu vou falar passe porque eu estou ficando velho, a preferência de compra, né? Estava avaliada, estipulada em 20 milhões de euros. E a Fiorentina não quis pagar. Mas assim, ele foi titular lá, jogou muita bola, fez gol, deu assistência, mas não rolou, né? Não rolou a compra. Aí o que a Fiorentina fez? A Fiorentina fez uma proposta de empréstimo, né, para tentar novamente prorrogar o empréstimo, como o Corinthians fez com o Maicon, o Corinthians pensa em fazer com o Thales, dessa forma. E a Juventus recusou. A Juventus falou, ou compra ou vai voltar. Ele vai voltar. E ele voltou para a Juventus. Então, assim, já dá para perceber que a Juventus não vai querer emprestar ele para um time brasileiro. Se tiver que emprestar, vai emprestar para um time europeu. E tem time europeu querendo ele por empréstimo. Porque ele foi muito bem na Fiorentina. Só para a gente entender aqui, ó, eu peguei alguns números com o nosso querido Data Klaus.
Na Fiorentina, ele atuou em 48 partidas, isso ano passado. Foi uma retomada, né, na carreira do Arthur Melo. Foi uma retomada. Ele faz 29 anos só em agosto do ano que vem. Ele conseguiu uma retomada na carreira em 48 partidas ele fez 32 como titular, marcou 2 gols e fez 3 assistências. Participou de 82,7% dos jogos do time lá na Fiorentina. É um jogador, cara, que ele teve uma boa recuperação no ano passado na sua carreira, mas, enfim, deixou aí a desejar, né, em outras temporadas. Ele tem contrato com a Juve até junho de 26. Segundo o jornal Gazeta dello Sport, ele ganha 5 milhões de euros anuais, dá 30 milhões e meio de reais, 2 milhões e meio de reais por mês. Então não é um jogador barato. Essa é a questão do Arthur, tá? Então existe um contato, mas não existe uma negociação, tá? E trata-se aí de um jogador difícil, né, para você contratar na próxima temporada. O Sérgio Ramos, o que me falaram é que existe, né, um desejo aí do Fabinho Soldado em contar com o zagueiro espanhol de 38 anos, que tem mantido a forma. A gente tem visto aí, né, o nosso querido Sérgio Ramos aí treinando, né, com o filho, enfim, mantendo a forma. É um cara que realmente parece que está muito bem, né, em questão de forma física. É claro que tem a idade que pesa também, a gente discutiu muito isso. O que eu queria passar para vocês de novo é que o Fabinho Soldado quer muito o Sérgio Ramos, tá? Eu acho que dá para a gente colocar aí o Sérgio Ramos como uma espécie de prioridade do Corinthians para a zaga na próxima temporada. Prioridade não quer dizer que vai contratar. Se você reparar hoje também, né, o Fabinho Soldado despistou, né, sobre o Sérgio Ramos na zona mista quando foi perguntado sobre o assunto, que mostra que tem coisa realmente aí que a gente vem informando. Senão ele já logo falava, não tem nada disso, é um jogador caro e tal. E realmente é um jogador que interessa a diretoria corintiana, e digo até como prioridade para a zaga. Claro que trata-se de um jogador caro e tudo, né? E tudo vai depender também das propostas que ele pode receber, enfim, né, o que pode chegar para ele ou não, né? Agora na abertura da janela, e também o quanto ele vai pedir, né, para jogar no Corinthians. O time está envelhecendo, diz o Carlos Alberto. Eu também acho. Eu também acho que tá envelhecendo, tem que tomar esse cuidado. A gente tem que ter um pouco de equilíbrio, né, para a gente não envelhecer demais o time. O Corinthians tem acima dos 30 anos Fagner, André Ramalho, José Martínez, Coronado, Carrilho. Não sei se o Charles é acima dos 30 já, acho que não, né? O Memphis Depay, o Romero. Cara, o Corinthians tem muitos jogadores acima dos 30 anos. Então a gente tem que realmente tomar cuidado, né, para que o Corinthians não venha, né, envelhecer demais, né, esse elenco e fazer o que e a gente voltar a sofrer daquela doença que a gente já sofreu, que foi na gestão do Duílio, que o time envelheceu demais. O Sérgio Conceição, o nome dele ganha força, mas isso não quer dizer nada. Eu tenho uma informação vinda de Portugal, lá do meu amigo Sérgio, repórter lá em Portugal, que a preferência do Sérgio Conceição é trabalhar no futebol italiano, onde ele foi jogador, ele queria atuar lá. Então, teria que apresentar um baita de um projeto para o Sérgio Conceição, por exemplo, para ele querer treinar o Corinthians. E a questão agora é que o Ramon ganha força com o Fabinho. O Fabinho hoje, né, ganhou força no clube. Você vê que ele, na verdade, ele fala até mais, né, nas entrevistas. Enfim, você já vê, né, falando com segurança, né, se soltando mais. É um cara hoje que está se sentindo bem mais à vontade no clube. Fiel torcida, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês já pensaram se o zagueiro Sérgio Ramos e o volante Arthur chegasse no Corinthians na próxima temporada?
Seria, assim, contratações extraordinárias, né? O Augusto Melo, junto com o Fabinho Soldado, tá tentando essas duas contratações. Contratações que chegam para mudar o patamar completamente do Corinthians. São jogadores extraordinários. Jogadores que chegam para fazer a diferença, que é o que todos nós queremos. Essa que é a verdade. Essa que é só a vitória interessa, né? Chegada desses jogadores aí muda completamente o patamar do time do Corinthians, que precisa de bons jogadores. Vale ressaltar que a idade, né, desses jogadores já estão a idade muito avançada. Então, assim, o Corinthians tem que contratar jogadores novos, mas esses atletas, Sérgio Ramos, que vem treinando muito, né, e o Arthur, que jogou muita bola no Grêmio, já rodou a Europa por diversos gigantes europeus, precisam estar no Corinthians na próxima temporada, que é o que todos nós queremos. Eu aprovo a chegada desses dois jogadores. E vocês? Vocês aprovam? Quero ouvir a opinião de todos. Então é isso. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.